Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 1, denominada Execução da Estratégia, dentro do módulo 4, que trata da execução estratégica, controle e avaliação do desempenho. Vamos aos assuntos. Primeira coisa, vamos começar com a execução da estratégia, que daqui depende o sucesso do planejamento estratégico, mas muitas vezes ela não é concretizada e nem chega a acontecer, por falhas em sua execução e avaliação. Por melhor que seja a estratégia formulada, se a execução não for cuidadosamente implementada, a estratégia não vai ser bem sucedida. Isso requer o comprometimento de todos da organização. Na execução da estratégia, ela deve ser uma tarefa de todas as pessoas, desde o presidente até a base operacional da organização, e deve fazer parte integrante das tarefas cotidianas de todo mundo da organização. É a etapa mais demorada também e difícil e complexa do planejamento estratégico. Depende da maneira como ele foi formulado, a execução também constitui a etapa que define o sucesso ou fracasso do plano estratégico. Então, o segredo maior está em fazer com que as pessoas sejam protagonistas e não simplesmente espectadores do processo. Isso envolve muitos desafios, como a gente vai ver nessa sequência. Ele é importante que seja a soma das atividades e escolhas para a gente colocar o plano estratégico em ação. Então, a execução estratégica é a soma total de atividades e escolhas requeridas para a gente colocar ele em ação. É o processo por meio do qual as políticas são postas em ação mediante o desenvolvimento de programas, orçamentos e procedimentos. Aqui, para que a estratégia possa acontecer, ela precisa ser executada e posta em prática. Isso exige planejamento, organização, direção e controle da execução, como mostrado nessa figura, que vale salientar que, além das atividades referentes a essas etapas, planejamento, organização, direção e controle, a retroação, que é a aplicação das correções necessárias a partir do feedback, são muito importantes também, para você conseguir ajustar e aprimorar a execução do planejamento estratégico à realidade da empresa e as mudanças que ocorrem no ambiente. Então, é muito importante a gente trabalhar os aspectos fundamentais da execução estratégica. Os aspectos fundamentais são 6. A gente vai ver algumas características de cada um agora. Primeiro, liderança estratégica. O presidente da organização ele deve ser o líder estratégico, o condutor de todo o processo estratégico, por ser o principal líder. Mas para isso ele deve contar com a ajuda da sua equipe estratégica, para conseguir apoiar, ajudar, orientar o pessoal envolvido na tarefa estratégica, para conseguir monitorar, relatar e propor as ações incentivadoras ou também corretivas se forem necessárias. Depois, precisa da comunicação e orientação. Todas as áreas, equipes e pessoas, elas devem receber intensa comunicação e orientação mais clara possível a respeito de como transformar a estratégia formulada em uma realidade cotidiana, por meio da execução dos planos de ação, que são táticos ou operacionais, para que todos estejam envolvidos e integrados no todo, todo mundo na mesma página. Depois, o terceiro ponto, é a adequação da estrutura organizacional, que ela deve servir à estratégia. Se a estratégia muda, a estrutura dos setores, das posições, tem que seguir junto. Então, assim, os ajustes estruturais devem ser adotados para viabilizar a estratégia no sentido de oferecer os meios de relacionamento e integração que são necessários para essa sinergia. Então, o desenho organizacional tem que se adequar sempre ao planejamento estratégico e funcionar como uma plataforma de conectividade e interação entre as partes. Depois, o quarto aspecto, que é o ajuste da cultura organizacional. A cultura corporativa ela deve estar ajustada e alinhada à estratégia organizacional, para assim facilitar e incentivar os relacionamentos entre as pessoas, a construção de equipes de alto desempenho, a preocupação com a excelência, o foco em metas e objetivos e também, muito importante, o reconhecimento e recompensa pelo bom trabalho, pelo alcance dos resultados. Então, a cultura é fundamental para motivar e ter os objetivos estratégicos da empresa empregados no dia a dia com todo mundo. O quinto fator, abertura no estilo de gestão. O estilo de gestão ele deve migrar do gerenciamento tradicional para a liderança mais democrática e renovadora, na adoção dos meios para incentivar o aprendizado e desenvolvimento das pessoas. E aí entra coaching, mentoring, curso de liderança de equipe, de como trabalhar em equipe, entre outros. E, por fim, temos a participação e engajamento das pessoas, que é um fator primordial.
Então, as pessoas devem ser incluídas sempre no processo de gestão estratégica. É necessária a completa adesão de todo mundo para que a estratégia possa ser adequadamente entendida, aceita, executada, posta em prática no dia a dia e nas tarefas de cada um. Não é uma coisa só estipulada pelo alto da administração e se coloca a força em todo mundo. Não. Então, é fundamental tentar criar esse clima de entusiasmo, motivação, estimulação, firmeza, reconhecimento e recompensas com todo mundo que está participando do processo. A estratégia ela precisa envolver um clima de consenso e harmonia para que a execução dela alcance os resultados que a empresa pretende. Depois, os passos para a gente executar a estratégia. Primeiro, alocação dos recursos e meios. Para a gente garantir que todas as unidades da organização contem com orçamento suficiente para realizar adequadamente o seu trabalho, a gente precisa da alocação correta dos recursos. Em outras palavras, deve haver uma estreita vinculação dos orçamentos financeiros com a estratégia, reconhecendo também uma flexibilidade com as revisões periódicas, que muitas vezes não sai exatamente como planejado, tem que fazer alguns ajustes. Bom, temos então as mudanças na estratégia também, que é outro patamar. Então, elas requerem modificações nas práticas e nos procedimentos. E proporcionam algumas benfeitorias. Por exemplo, proporciona orientação a respeito de como fazer as coisas, qual o comportamento que se espera, o que é permitido. Elas ajudam a alinhar as ações e os comportamentos com a estratégia. E depois, ao eliminar os antigos procedimentos e instruir o novo ambiente de trabalho, os executores da estratégia eles podem utilizar o processo de mudança como uma poderosa alavanca para você conseguir mudar a cultura corporativa, de modo que produza uma coincidência com uma nova estratégia. Depois, temos a instituição de melhorias práticas. Como as atividades do canal de valor deverão ser realizadas de maneira eficiente e eficaz, cada unidade organizacional vai precisar comparar a forma como desempenha certas atividades. Daí a necessidade de algumas ferramentas como essa, o benchmarking, que ele usa para aferir e comparar as atividades cruciais na estratégia. É um processo contínuo e sistemático de pesquisa para você avaliar produtos, serviços e processos de trabalho nas organizações que são reconhecidos como líderes, ou como as que têm as melhores práticas, para você trazer aprimoramento organizacional para a sua. Então, isso permite você fazer comparações de processos e práticas entre as empresas para ajudar a identificar a melhor forma de fazer algo. Depois, temos a gestão da qualidade total, que é outra estratégia muito interessante, que a execução da estratégia exige excelência e qualidade e é imprescindível nesse processo. Os processos de melhoria da qualidade são parte fundamental da estrutura posta em prática das estratégias, para você tornar a produção livre de defeitos. Oferecer qualidade superior dos produtos e atenção e satisfação aos clientes. É nesse contexto que se tem origem o método da gestão da qualidade total, a GQT. É uma abordagem para que todos tenham a consciência da importância de agregar qualidade aos processos organizacionais e na qual se busca a inserção do método de todos os escalões de uma empresa. Como também aqueles que indiretamente estão envolvidos no processo de produção, como os fornecedores, distribuidores, todos os stakeholders podem ser envolvidos. Então, a gestão da qualidade total, ela busca criar uma cultura de qualidade total para você conseguir melhorar continuamente o desempenho de cada atividade da empresa. A gestão, ela é um processo gradativo, e existem 12 princípios que devem ser embasados para você conseguir ter uma gestão de qualidade total. Primeiro, liderança comprometida. O compromisso quase inquebrável, inabalável ao longo do prazo da alta direção com a filosofia da administração. Depois, adoção e comunicação da GQT. O uso das ferramentas como uma declaração de missão em temas relacionados. Depois, terceiro, relações mais estreitas com o cliente. Determinação das necessidades deles, a sua satisfação sem se importar com o que se requeria. Depois, 4, relações mais estreitas com os fornecedores, que é trabalhar em colaboração mais estreita e cooperativa com eles. 5, benchmarking, que é investigar e observar as práticas de operação do mercado, dos líderes de mercado, as melhores práticas. Depois, 6, capacitação das pessoas, que inclui os princípios da GQT, competência das equipes, soluções de problemas.
Depois, 7, a organização flexível e aberta, que são comunicações mais horizontais e mais abertas em relação à hierarquia tradicional. Depois, 8, empowerment dos colaboradores, que é a contribuir para a participação crescente deles no desenho e no planejamento e também na maior autonomia das tomadas de decisões. Depois, 9, mentalidade de zero defeito. Instalação de um sistema para detectar os defeitos no momento em que eles ocorrem, e não por meio de inspeção depois de já ocorrido. 10, fabricação flexível, que inclui inventários em tempo real, manufatura celular, desempenho com base em facilidade de produção, controle estatístico dos processos, a empresa consegue essa fabricação mais flexível. Depois, melhoria dos processos, né, o que deve ser uma coisa contínua para você diminuir a perda de tempo em todas as áreas, né, por meio da análise dos processos interdepartamentais, né, e por último, mas não menos importante, na verdade é essencial, que é a medição, que como a orientação é para metas, deve haver forma de você obter dados, né, com a medição constante do desempenho, né, e utilização de métodos estatísticos para você conseguir fazer projeções e tirar conclusões. Outra estratégia é a reengenharia, né, que é uma tentativa de mudança organizacional mais drástica e radical, por meio do reprojeto, redesenho, reformulação ou reinvenção dos processos de trabalho. Né, ela representa uma reconstrução, né, e não de uma forma total ou parcial, mas a empresa se refaz. Né, ela é a primeira, né, tanto na gestão de qualidade total como a reengenharia, consiste em formas de gerenciamento de processos. Ambas estão focalizadas no cliente e criam valor para ele. Estão voltadas para a excelência na operação. No entanto, as diferenças entre elas estão no método como fazer essa mudança. Né? Na gestão de qualidade total, ela é lenta, gradual, evolutiva e participativa. Né? É feita a partir dos escalões inferiores da empresa, de baixo para cima. Já na reengenharia, ela é radical, ela é drástica, é revolucionária, feita de cima para baixo. Ela joga o processo antigo pela janela, né? E reinventa outro processo inteiramente novo com base em 3 componentes principais: pessoas, tecnologia e informação de processos. Então, a reengenharia ela pode se dar em 3 níveis: reengenharia organizacional, de processos, e a reengenharia de operações ou tarefa. Outra forma interessante é a instalação de sistemas de apoio. Esses sistemas devem permitir às pessoas a desempenhar todos os dias, né, as suas funções estratégicas de maneira competente. Então, a estratégia não pode ser cumprida ou executada sem uma série de sistemas de apoio que facilite essas operações. É uma empresa que pretende ser um fornecedor de baixo custo, né, é comparativamente mais forte se possui um sistema de benchmark que identifica as oportunidades para você aplicar as melhores práticas de redução e eliminação de custos. Além disso, no atual ambiente de negócio, a vantagem competitiva está nas empresas com maior capacidade de mobilizar prontamente as informações e criar sistemas para utilizar eficazmente esse conhecimento. Um ponto importante aqui é que a era da informação em tempo real está ocorrendo, né? A revolução digital. Ela é gerada pela internet e permite que os gestores possam dar rápido seguimento às iniciativas e às execuções, e também às operações diárias, para você conseguir dirigir elas de uma forma bem sucedida. Todos os indicadores do desempenho estratégico, eles devem ser medidos, se possível, em tempo real ou pelo menos diariamente, né, o que exige conexões múltiplas para você conseguir detectar prontamente os problemas, diagnosticar eles com a precisão e oferecer medidas corretivas bem imediatas. Outro ponto interessante é a liderança estratégica que a gente tem que abordar. Né? A liderança ela tem papel fundamental no processo estratégico. Tanto que, em uma definição especial para esses líderes, né, é a liderança estratégica. Ela significa a capacidade de você antecipar, vislumbrar e manter flexibilidade e agilidade. E saber também delegar poderes para você criar mudança estratégica, sempre que for necessário. A liderança estratégica, ela implica em gerir por meio das pessoas os demais recursos da organização. Gerir a organização inteira e não apenas uma unidade funcional. E saber lidar com a mudança cada vez mais rápida e profunda, que caracteriza o nosso cenário atual competitivo. Em razão dessa complexibilidade,
né, mutabilidade, agilidade do ambiente, os líderes estratégicos devem aprender como influenciar o comportamento das pessoas em um ambiente mutável, incerto e imprevisível. Talvez o papel primordial da estratégia seja criar individualmente, né, de cada organização, e dotar de personalidade própria e de uma cultura, né, essencial. E assim, precisa de uma liderança capaz de incentivar o espírito empreendedor, né, que, em todos os níveis e áreas da organização. E com isso, né, com esse espírito empreendedor, conseguir criar condições para que a estratégia organizacional possa ser executada em toda a sua intensidade. E assim, né, toda essa estratégia requer uma liderança que envolva comprometimento, empolgação, espírito missionário e visionário, foco em metas e objetivos, senso de oportunismo, né? E por extensão, ênfase em participação, dedicação, impulso, orientação, reforço, retroação, motivação e foco, né? Em outras palavras, né, o líder máximo não deve trabalhar sozinho, mas com a ajuda de uma valorosa equipe sob sua liderança. Né, o seu êxito vai depender dessa equipe. E o cuidado de selecionar, preparar, liderar essa equipe, né, é fundamental. O líder ele precisa ter um incrível faro, né, para talentos também, né, saber localizar e aproveitar em todas as suas dimensões possíveis. A liderança estratégica, né, ela precisa de alguns itens para ela ocorrer. Primeiro, a determinação da direção estratégica da empresa. Né, significa criar uma visão de longo prazo da intenção estratégica da organização. Essa visão mira um horizonte em vários projetos, né, no futuro, em duas vertentes. Uma ideologia central, né, e um futuro visado. A ideologia central permanece viva, motivando os colaboradores sempre. Já o futuro visado, ele os encoraja a estenderem para além de suas expectativas e impõe mudanças, né? Depois a gente tem a exploração e desenvolvimento das competências essenciais, que significa explorar e desenvolver as competências em muitas áreas funcionais diferentes para você conseguir implementar as estratégias organizacionais. Depois tem o desenvolvimento de capital humano, que é o acervo, né, de conhecimentos, habilidades e competências da força de trabalho da organização, que é muito importante. Né? Sim, os colaboradores eles representam um recurso capital que requer investimento em termos de preparo, treinamento e desenvolvimento, que muitas empresas não fazem. Né? Querem planejamento estratégico, mas não querem investir no seu capital humano. Depois, o quarto, a sustentação de uma cultura organizacional impulsionadora. Né? A cultura organizacional é um complexo de ideologias, símbolos, valores centrais que é compartilhado em toda a organização e que vão influenciar de forma bem poderosa a maneira com que a organização realiza seus negócios. Depois, ênfase nas práticas e responsabilidade social, que os líderes estratégicos eles devem participar de ações que aumentem a probabilidade de se fazer prevalecer a cultura ética em suas organizações. Isso envolve criar e desenvolver um código de conduta para a organização, desenvolver e implementar métodos de práticas de auditoria interna, criar e desenvolver sistema de recompensa para você conseguir aumentar o desempenho e motivação dos liderados, criar um ambiente de trabalho que transforme a organização no melhor lugar para se trabalhar e, por fim, estabelecimento de controles organizacionais balanceados, que são imprescindíveis para você conseguir ajudar a garantir a organização que ela atinja os seus resultados desejados de competitividade estratégica e de retorno também, que seja um retorno financeiro acima da média. Depois, a Função Nacional de Qualidade, a FNQ, recomenda 5 passos fundamentais que vão servir de referência para os líderes de sucesso. Primeiro, promover um alinhamento de interesses, né? Assegurar harmonia entre o equilíbrio da equipe, né? Da sua tarefa básica, do que ela tem que fazer e com os objetivos estratégicos. Depois, internacionalizar as mudanças culturais, né? Que é implementar a cultura da excelência em uma equipe, né, de trabalho. Isso requer alterar o seu conceito organizacional, introduzindo novos valores aí. Depois, manter um canal de comunicação aberto com a equipe, que é comunicar-se com clareza, objetividade, é o que garante a equipe total assimilação do que é para ser feito, assimilação também dos valores para serem incorporados no que será feito. Depois, estabelecer e verificar o cumprimento dos padrões de trabalho, que aqui é você adotar padrões nos processos de trabalho
é uma coisa imprescindível para você conseguir avaliar o desempenho de uma empresa. Né? Com a execução das práticas, você consegue estabelecer e verificar o cumprimento desses padrões. Depois, quinto, identificar e desenvolver novos líderes, que para garantir a perenidade do negócio, né, é importante saber identificar entre os colaboradores as pessoas com potencial para exercer a liderança. Depois, vamos ver os desafios da execução estratégica, né, que o planejamento e a execução se sobrepõem e não se devem ser considerados sequenciais ou similares. É preciso sempre identificar as atividades, desafios não previstos na execução para perceber por que as coisas não funcionam, né, e propor a ação pronta, imediata, direcionada para os objetivos, a fim de você conseguir eliminar os problemas. São 7 causas que geralmente ocorrem para o insucesso da execução estratégica. Geralmente, a falta de compreensão, quando as ações não são devidamente esclarecidas para os colaboradores. Depois, a falta de adesão, né, que é preciso que as pessoas tenham vontade e desejo de mudança. Depois, a falta de capacidade, habilidade e competência, né, que a execução precisa começar com treinamento e educação intensivo dos colaboradores que vão fazer parte desse processo. Depois, a falta de alinhamento das metas, que é necessário um mecanismo, né, de scorecards, né, que são os painéis de pontuação, para você assegurar a direção comum, né, ou uma base de compromisso comum para guiar essas atividades. Depois, a falta de consistência dos problemas, né, consistência não, falta de consciência dos problemas, né, que a execução requer continuamente a supervisão, monitoramento e a solução dos problemas, que vão surgindo, né, e se tornam mais complexos pela frente. Depois, a falta de responsabilidade às mudanças do ambiente, a falta de resposta às mudanças do ambiente. Então, deve haver um plano de contingência para você conseguir adequação às mudanças ambientais que são imprevistas, né, e vão fugir à rigidez. Então, você tem que ter essa flexibilidade para conseguir acompanhar essas mudanças. Depois, falta de validação, que é preciso testar a validade das premissas adotadas sobre o ambiente para você conseguir definir gatilhos para a adoção mais correta. Depois, a falta de disciplina. Isso é muito importante. Então, as prioridades mudam ou não estão muito claras. Então, pode haver excesso de iniciativas e falta de um retorno, de um reforço ou algum estímulo. Então, é isso que faz o processo, né, o progresso desse processo desacelerar. Junto a isso, né, temos as barreiras à execução estratégica. Né? Temos as barreiras de visão pessoal, administrativa e de recurso. A divisão é que somente 5% da força de trabalho compreende satisfatoriamente a estratégia organizacional. Isso são dados de uma pesquisa. Barreiras pessoais, somente 25% dos gerentes e executivos recebem incentivos e recompensas ligados à estratégia organizacional. Barreiras administrativas, 85% das equipes executivas gastam menos de 1 hora por mês para discutir estratégias organizacionais, ou seja, não é uma coisa muito difundida. Barreiras de recursos, 60% das organizações não alinham o orçamento com a estratégia organizacional. Então, vemos que o que faz acontecer o processo são as pessoas. Então, a participação das pessoas na execução estratégica é muito importante. Afinal, quem executa a estratégia? Né? Tecnologias, estrutura organizacional, cultura corporativa, estilo de gestão dos líderes, processos, tudo isso ajuda, e muito, mas quem põe a mão na massa e alcança as metas e objetivos oferecendo os resultados, são as pessoas. Então, a execução depende do trabalho das pessoas. São elas que, se devidamente preparadas, orientadas e lideradas, né, além de motivadas, fazem a estratégia acontecer e dar os resultados. O segredo da boa execução da estratégia está na maneira de lidar com as pessoas que vão executar essa estratégia no seu cotidiano. E quais são esses segredos para bem executar a estratégia e conseguir resultados incríveis, né, por meio das pessoas? Então, as seguintes práticas podem responder a essa pergunta. Né, explicar claramente às pessoas os principais objetivos da estratégia organizacional. Né, depois, explicar claramente qual é o papel de cada um na equipe. Depois, 3, orientar as pessoas sobre as mudanças internas. Né, elas precisam entender quais são as mudanças necessárias na estrutura, na cultura, no estilo de gestão. Depois, 4, preparar e capacitar as pessoas. Para poderem assumir os seus novos papéis e atividades na execução da estratégia, elas precisam estar preparadas.
Quinto, preparar e capacitar os gerentes e líderes. Né? Cada líder ele tem que saber como conduzir a sua equipe, para onde conduzir, como, quando, quem vai fazer. Depois, 6, ouvir, ouvir e ouvir. Né? As pessoas precisam sentir que fazem parte da solução e não do problema. Então, as pessoas de todos os níveis hierárquicos devem ser ouvidas, devem fazer parte do planejamento estratégico. Depois, compartilhar informações relevantes sobre o desempenho financeiro, condições do mercado, andamento da estratégia, alcance dos objetivos, entre outros. Tudo tem que ser bem informado. Depois, criar um ambiente de trabalho agradável. Isso é onde as pessoas sentem respeito mútuo, sinceridade, abertura, liberdade, autonomia, camaradagem, né, e equidade. Isso é vital para que a execução do projeto, né, do planejamento estratégico, seja alcançada mediante essa boa iniciativa das pessoas. Depois, 9, instituir a meritocracia e identificar talentos, que é muito importante. Né, com um potencial de desenvolvimento acima da média, né, para oferecer oportunidade de participação em novos projetos, missões, dar alguma premiação, entre outros. Utilizar incentivos e recompensas. Né, isso sempre que as pessoas ou equipes ultrapassassem suas metas, né, objetivos, de maneira satisfatória, é importante, de maneira pública e notória, fazer um incentivo, dar recompensa, dar reconhecimento a eles. Depois vamos ao espírito empreendedor. Né? Ele está bem presente em todas as pessoas, né? Mesmo sem fundarem sua própria organização ou indicarem seus próprios negócios, muitas pessoas estão focalizadas em prospectar oportunidades antes dos outros. Né? Então, iniciar projetos criativos, originais, assumir risco, inovar continuamente nas organizações. Então, isso é um espírito empreendedor. Então, essas pessoas são chamadas de empreendedores internos ou intraempreendedores. São aquelas que buscam, né, assumir risco e inovar continuamente nas organizações que elas trabalham. Então, é muito importante para as empresas conseguir a identificação do espírito empreendedor, né, que pode ser por meio de 3 características. Necessidade de realização, que significa que a necessidade de romper o status atual, competir para alcançar algum padrão elevado, né, explorar isso um pouco nas pessoas. É um impulso para você conseguir melhorar continuamente. Depois, disposição para assumir risco. Né? O empreendedor assume risco ao defender as ideias inovadoras. Depois, autoconfiança. Quem possui autoconfiança sente que pode enfrentar mais desafios. Depois a gente vê os padrões básicos dos empreendedores, né? As extremidades. Né? Temos aquele empreendedor artesão, que é a pessoa cujos projetos de inovação se iniciam basicamente com habilidades técnicas, né? E um pequeno conhecimento de gestão de negócios. Já o empreendedor oportunista, né, no outro extremo, é aquele que tem educação técnica suplementada, né, por algum estudo assistido ou coisa mais ampla, mas procura sempre estudar e aprender e tem um pouco menos de capacidade técnica que o artesão. Nisso, vemos também o empreendedorismo corporativo, né, que as organizações estão atuando decisivamente para impulsionar o espírito empreendedor nas pessoas. Né? A cultura empreendedora é um fator fundamental para isso. Então, você conseguir fazer uma cultura de desafios continuados, ou criar todas as condições organizacionais para as pessoas terem oportunidades de serem empreendedoras. E muitas empresas fazem um incentivo ao espírito empreendedor também, tentando incentivar mediante 2 maneiras bem diferentes, que é o comportamento estratégico autônomo, né, que permitir que a pessoa tenha mais autonomia, e o comportamento estratégico induzido, né, que é um processo de cima para baixo, em que a organização fomenta e incentiva inovações de produtos, serviços, processos, e coloca as pessoas, fala, você vai dirigir isso aqui, você vai ficar por dentro disso aqui. Depois temos a parte de empreendedorismo e inovação, né, a parte mais básica, né, que o empreendedorismo ele é associado a características de inovação. Né, e a inovação são recursos produtivos com potencial para você conseguir gerar mais valor e mais riqueza. Então, a implementação de empreendimentos corporativos internos é muito importante para isso, que você consegue fazer uma integração entre todas as variáveis e funções envolvidas, desde a engenharia à manufatura, né, distribuição do mercado, para implementar, utilizar efetivamente as inovações. Né, os requisitos para você aprimorar o valor da inovação
são apresentados a seguir. Né? Primeiro, a utilização de equipes de desenvolvimento de produto para obter a integração transfuncional. Né? Depois, a eliminação das barreiras à integração, que aí assim você consegue estruturas mais independentes de referência. E você consegue também mudar a sua política organizacional, que ela é vital para você conseguir ganhar decisões sobre a alocação dos recursos em diferentes funções. Depois, temos a inclusão de facilitadores de integração, que os 4 principais facilitadores são valores compartilhados, liderança visionária, orçamentos e colocações encorajadoras, sistemas de comunicação eficientes. Depois, temos o realce dos resultados desejáveis para você obter a integração transfuncional, que é o tempo até o mercado, ou seja, a rápida introdução do produto no mercado de maneira mais veloz que os concorrentes, a qualidade do produto como uma das vantagens competitivas e a criação do valor para o cliente. Visto isso, né, essas são as referências utilizadas para essa aula. Elas estão disponíveis na nossa biblioteca digital para consulta. Agradeço muito a atenção de todos. Até a próxima.